um filho, ele nunca vai esquecer a voz do seu Criador, do seu Pai, do seu Abba. Então, quando Deus fala, eu percebo. Quando o Espírito fala, eu sei que Ele está falando. Quando o Espírito mostra, eu sei o que Ele está mostrando, o que Ele está dirigindo. E ali, dando a mim a direção que eu preciso para seguir a vida. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, abrindo o projeto Casa Firme. 25 horas de oração, 25 horas de declarações, de adoração. Ó, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse trabalho. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado, meu Deus, por estar abaixo dessa cobertura espiritual de oração, de declarações, de intercessões. Obrigado, meu Deus. Meu Pai, o quanto nós somos amados e cuidados. E eu peço, Senhor, que o Senhor cubra cada um de nós, nos ajudando a ver tudo o que precisamos ver, nos ajudando a entender tudo o que precisamos entender, a ter, meu Deus, esse alinhamento, esse posicionamento, esse direcionamento, meu Pai, totalmente alinhado com a Tua palavra, alinhado, meu Deus, com os princípios, meu Deus, da Tua palavra. Senhor, porque a Tua palavra é quem nos guia, é quem nos direciona, é quem nos conduz, a Tua palavra é que nos mostra, a Tua palavra, meu Deus, é que nos orienta acerca, meu Pai, de quem devemos ser e como devemos ser. E sem ela, por mais que tenhamos um padrão já estabelecido, meu Pai, ainda falta. Ainda falta. Porque o Senhor diz, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Meu Deus, o Senhor vai além. Ó, meu Deus, eu peço a Deus de poder, cubra cada um de nós, meu Pai. Nos ajuda a crescer, avançar, progredir, desenvolver, a ter uma vida, meu Deus, com responsabilidade, de maturidade, a ter uma vida, meu Deus, que literalmente corresponde com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Uma vida farta, uma vida abençoada, uma vida honrada em tudo, Senhor. Meu Deus, e nós, meu Pai, como cristãos, não devemos ter aquela mentalidade egoísta, uma mentalidade, meu Deus, pensando apenas em si, mas pensando no todo, Senhor, e que esse poder, que essa glória, que essa unção, que essa força, que essa autoridade possa trazer essa riqueza, essa nobreza para cada um de nós. Eu consagro esse trabalho, consagro esse dia, consagro essas 25 horas de oração, meu Deus, de intercessão, meu Pai, e peço que o Senhor possa usar cada intercessor, meu Pai, que o Senhor possa falar com cada pessoa que estiver aqui, que estiver acompanhando pela transmissão, que o Senhor possa falar profundamente aos corações de cada uma delas e que todas sejam ricamente recompensadas, honradas, favorecidas, erguidas pelo Senhor. Eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, dirija e que todos nós sejamos muito abençoados em nome de Jesus. Amém.
Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Pega o Espírito, que Espírito? Em nome de Jesus. Sente-se por gentileza. A Bíblia diz aqui, essa é uma palavra que traz muita revelação para nós. A Bíblia diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, na NVI, diz assim, ó: por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Repita-se comigo: a condição espiritual de um povo determina o destino de uma nação. Em 2018, todos nós vimos o poder e a força que tem de um povo que se levanta e que luta para ocupar um lugar. 2018 ficou um marco no Brasil, nas eleições, quando o povo se despertou e tem lutado pela nação, pelo país, em meio ao caos que o país começou a passar e o posicionamento de um povo. A igreja se levantou. Só que ainda existe um déficit muito grande, um posicionamento. E esse posicionamento está além de ser fora de uma pessoa. Ele está dentro de cada um de nós. Repita assim comigo: porque a igreja sou eu. Nós somos a igreja. Você vê que quando você se posiciona em determinados lugares, em determinadas situações, as pessoas olham e falam assim: você não é crente? Você já ouviu essa situação? Você não é crente? Você não é evangélico? Você não vai na igreja? Você não ora? Você não lê a Bíblia? Por quê? Você vê que existe uma sensibilidade espiritual, mas ao mesmo tempo um desinteresse por esse espírito e por essas direções que vêm do Senhor. As pessoas sabem, entendem, mas não querem. É mais ou menos assim: você vai na igreja, você não poderia estar fazendo isso. Eu não vou, mas eu posso fazer. É como se tivesse uma certa validação ou uma certa liberdade para cometer determinados erros, que aqueles erros trarão a elas consequências tanto naturais quanto espirituais. Então eu posso. Então eu posso mentir, porque eu não vou à igreja. Eu posso cometer um crime, porque eu não vou à igreja. Eu posso ter práticas imorais ou práticas que entristecem a Deus, porque eu não vou à igreja. Só que olha a mentalidade de pessoas que têm esse entendimento. A Bíblia diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou. E nós vemos que, infelizmente, as pessoas têm uma força
violenta para copiar coisas, mas não tem a mesma força para criar coisas. E Deus cobriu com o seu Espírito aqueles que têm um coração disponível. A Bíblia fala de jovens como Bezalel e aqueles outros jovens, que me fugiu o nome deles agora, que estavam com eles, que foram dotados de tamanho poder, de tamanha autoridade, que o Espírito Santo pôde usá-los de forma tão grande, tão gloriosa, que eles criaram, que eles produziram ali obras, materiais, objetos para o templo que não havia sido criado em nenhum outro tempo. E foram obras e materiais de altíssima qualidade e de altíssima beleza, nobreza, e que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. E muitos ainda usam a expressão: eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei de que maneira eu devo viver. Repita assim comigo: o Senhor já me deu tudo que diz respeito à vida. O Senhor te deu tudo que diz respeito à vida. Existe um alinhamento espiritual de Deus para conosco. Só que deve existir da minha parte para com Deus uma abertura, uma entrega para as coisas espirituais. Você vê que existe uma disposição muito grande do homem para tantas coisas. Quantos já, para satisfazer a tua carne, já não viajaram, ou madrugaram, ou fizeram tantas coisas com uma energia, com uma disposição, que você fala assim: da onde você tirou essa força? Da onde você tirou essa energia? Mas isso tudo voltado para o ponto de interesse, a zona de interesse. Mas não se tem a mesma força para as coisas espirituais. É como se não percebesse, é como se não entendesse. Só que, indiferente se você sabe ou se você não sabe, um filho, ele nunca vai esquecer a voz do seu Criador, do seu Pai, do seu Abba. Então, quando Deus fala, eu percebo. Quando o Espírito fala, eu sei que Ele está falando. Quando o Espírito mostra, eu sei o que Ele está mostrando, o que Ele está dirigindo. E ali, dando a mim a direção que eu preciso para seguir a vida. Você vê que muitos se mobilizam com uma força violenta para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas, para opinar na vida de pessoas e para fazer aquilo que é preciso ser feito. É interessante, eu gosto muito de futebol, mas não tenho mais a disposição e o tempo para fazer determinadas coisas que eu gosto e que eu poderia fazer. Muito menos assistir um jogo, por exemplo. O senhor assiste jogo? Às vezes, em tempos esporádicos, eu assisto um ou outro, gosto. Só que eu tenho um ponto muito importante que cabe muito bem nesse assunto que eu estou falando aqui agora. Quem já assistiu o jogo de futebol sabe muito bem
que quando o seu time, ou o time que ele está lá, né, vendo que tem o maior desempenho, não está correspondendo de acordo com aquilo que ele acredita que poderia corresponder, fora de tudo, ele não vira o treinador? Não, mas tinha que ter colocado aquele cara lá, coloca o atacante. Por que não mudou o zagueiro? Troca esse goleiro. Ele virou um treinador. E quem vê de fora fala, rapaz, esse cara é profissional. Não é? Uau, que é isso? Olha a visão dele. Ele falou para trocar aquele jogador, e trocando esse por esse, vai fazer isso com aquele, e vai treinar esse com aquele, e vai fazer isso com aquele, e o time vai ganhar. Acabou. Se tivesse feito isso, o time tinha ganhado. Na visão dele, você fala assim, cara, esse cara não entende nada, e olha que coisa, faz sentido o que ele está falando? Só que olha que coisa interessante, o treinador que está lá, na beira do campo, conhece aqueles jogadores, esteve com eles, ficou na concentração com aqueles caras, sabe o psicológico, sabe da família, sabe da estrutura, sabe do comportamento, sabe o que aquele cara pode, treinou com aquele cara até o limite, sabe da habilidade que ele tem, da capacidade que ele tem, sabe como despertar os gatilhos para que ele corresponda. E ali, naquela área reservada para ele, que é a área que ele pode ir, que é uma área demarcada para o treinador, na beirada do campo, do lado de fora. Ele, com aquela visão, tendo seus assistentes, tendo as pessoas que estão ali, dando o suporte para ele naquele jogo, vendo, analisando, que acompanhou ele durante todo o treinamento, toda a preparação para aquele campeonato, para aquele jogo, para aquela decisão, não conseguiram ver o que muitas pessoas estão vendo. Não conseguiram ver o que muitas pessoas estão vendo. E esse é o ponto. Eu tenho muitas vezes uma sensibilidade para ver o que está fora de mim, mas não tenho a mesma sensibilidade para ver o que está dentro de mim. Aí é um ponto que você tem que considerar. Se o que você está vendo, analisando e validando faz sentido, ou se você está ignorando a mudança que você precisa fazer dentro de você. Você consegue entender ou não? Não, eu sou muito bom, faz sentido. Então quer dizer que você não está olhando para você. Não, eu estou, é porque... Não, porque essa análise aqui, ó, essa visão que você tem acerca de outras pessoas ou de outras situações, você também tem de você. O que acontece é que muitos não consideram para si. Então, se eu não considero para mim, se eu não acredito para mim, se eu não quero viver aquilo que eu tenho visto, que é uma mudança necessária, por que eu não efetuo elas em mim? Você consegue entender o que eu falo, não? Por que eu não efetuo essas mudanças em mim? Eu preciso mudar. Eu preciso colocar em mim, em pauta, todas essas mudanças. Nós vamos passar uma vida inteira aprendendo coisas e mudando e nos estabelecendo. Porque o Senhor espera que nós venhamos viver pelo Espírito. Pelo Espírito. E não satisfazer os desejos da carne. A tua carne, ela grita. Grita ou não grita? A tua carne grita. A tua carne grita pelo prazer, a tua carne grita pela fome, a tua carne grita pelo sono, a tua carne grita por várias situações. Ela grita, ela anseia, ela deseja. E se você não estiver sendo conduzido pelo Espírito, você vai dar tudo o que a sua carne quer. E dando tudo o que a sua carne quer,
dando tudo o que a sua carne quer, você não vai agradar a Deus. Bispo, o senhor está querendo dizer que eu não posso satisfazer a minha carne em tudo? Você tem que ter uma consciência acerca daquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Você vê que existe uma distorção muito grande de muitas coisas. E muitos não respeitam mais nem a Deus e nem a si mesmo. Nem a si mesmos. Você certamente já viu pessoas que fizeram loucura com a sua própria vida, cometeram erros e machucaram pessoas, fizeram coisas que não deveria ser feita a ninguém. E quando se deram conta daquilo, já tinha passado muito tempo. Ela estava arrependida, aquela pessoa ferida, machucada, e talvez criando em si uma mágoa, uma revolta, um ódio, um rancor, um ressentimento que foi trabalhado por conta daquela ausência do Espírito. Quando a gente olha para o país, para o Brasil, o Brasil é o único país. Olha que coisa. O Brasil é o único. Tem outros países que têm essa mistura de raças, de nações. Só que o Brasil é o único país que você entra e sai a hora que você quiser sem nenhum tipo de restrição. Você sabia disso ou não? O Brasil é o único país. Você vai para os Estados Unidos, você pode até ter o visto, você pode até embarcar aqui. Quando você chega em solo americano, você vai passar pela imigração. E se você não condizer com aquilo que eles estão falando, ou com as perguntas que você vai ser abordado ali, lá em solo americano, você nem entra para o país, você retorna no próprio avião que você foi muitas vezes. Porque eles entendem que existe alguma coisa ali. Então, se eles percebem alguma coisa, sentem uma insegurança, você não é bem-vindo naquele país. Você não é bem-vindo. No Brasil é tão diferente. É tão diferente. Você entra e sai a hora que você quiser. E muitas vezes você não é nem percebido, nem na entrada e nem na saída. Mas isso se diz muito porque o Brasil não tem condições, o Brasil não tem recurso, o Brasil não tem aí uma estrutura que pudesse dar esse suporte para isso. Tem, e muitas vezes superior a muitos outros países por aí que têm esse sistema. Mas por que que não muda? Por que que não faz? Porque o país, a mentalidade das pessoas já estão corrompidas de uma forma muito séria. Muito séria. Muito, 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 muito. Você vê que no país o professor não é valorizado. A segurança pública, seja todas os meios de segurança, seja polícia, militar, civil, exército, todos eles não são respeitados. Não têm o devido respeito. Não existe mais aqueles princípios que são preservados. A própria política é motivo de piada. É ou não é? É motivo de piada a política. Então, assim, você sabendo que uma pessoa tem capacidade para te ferir, para te machucar, você colocaria ela no teu carro no banco de trás?
No banco da frente, não, porque você está vendo. Mas mesmo assim é um risco. Mas eu estou falando, você se sentiria confortável colocando ela no teu banco de trás? Né? Você ficaria em paz? Você fala, poxa, não, não vai. Não tem condições. Você colocaria lá dentro da sua casa? Lá no seu ambiente, que na sua casa você fica mais vulnerável. Você fica à vontade, né? Você tá, né? Você colocaria? Em momento algum. Não colocaria na minha casa. Não, em momento algum, essa pessoa estaria na minha casa. Ou no meu carro, no banco de trás. Em momento algum. Você tem consciência. Só que as pessoas tinham consciência de um corrupto, de um ladrão, de um homem que havia feito coisas comprovadamente, e em 2018 ele foi eleito. Eu ia dizer assim, e? E? E aí? O que se faz? 2018 não, 2022. Foi eleito. Um corrupto, um homem que estava aí com tudo o que havia sido mostrado. Mas as pessoas não estão mais sensíveis e entendendo literalmente o que é aquilo que o Senhor tem falado. E aí quando você olha, você fala assim, é mais ou menos assim, se você vê uma bicicleta andando de ponta cabeça, uma pessoa de baixo e as rodas para cima, você vai achar que é normal? Você vai falar, que coisa é essa? Que bruxaria é essa, não é? Que bruxaria é essa? Misericórdia, o sangue de Jesus. As coisas estão assim. E as pessoas acham que é normal. Que é normal. Completamente normal, completamente comum. O homem que vira mulher, a mulher que vira homem. A pessoa que nasceu para ter um jeito, quer andar como um animal, quer andar que nem um cachorro, um gato, um cavalo. É uma coisa absurda. Eu me identifiquei, que nem eu disse esses dias num culto, eu achei incrível a postura dessa mãe. Uma criança que tinha 8, 9 anos, acho que 9 anos, que chegou para a mãe e falou assim, eu me identifiquei que eu sou uma formiga. E a mãe dele falou assim, credo, uma formiga? Então, tá bom, eu vou te tratar como uma formiga. Tira a roupa, fica sem roupa, vai lá para o quintal, porque formiga não usa roupa, formiga não tem iPhone, formiga não tem ar-condicionado, formiga não tem cama, e formiga aqui nessa casa é do lado de fora. Não, 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 dá meu celular. Não, formiga não tem celular. Você não se identificou como formiga? Me dá teu celular. E a mãe tirou a roupa da criança, deixou ela nua e colocou ela para fora. É isso que você quer? Então você vai para fora. Colocou ela para fora. Não, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa, eu estou arrependido. Você é formiga ou você é criança? Não, eu me arrependi. Então tá bom, então vem cá. Agora você tem tudo que... Formiga não tem isso. Eu me identifiquei como uma formiga. Quando eu vi isso, eu falei assim, é mentira. É mentira, mas não é. Você vê que a mentalidade das pessoas, o espírito das pessoas, elas muitas seguiram de uma forma tão absurda que tem hora que eu fico assim assustado. Eu não sei você, mas tem hora que eu fico assustado. Assustado. Nós estamos atendendo alguns casos, inclusive tem um obreiro nosso que tem alguns obreiros nossos, né? Tem 3 obreiros que estão cursando medicina. E são 2 mulheres, né? 2 moças e um rapaz. E esses dias um deles falava assim para mim, bispo, existe muito avanço tecnológico. O senhor não tem noção.
da capacidade da medicina. Mas ele falou assim, da mesma forma que existe uma capacidade violenta da medicina, com tecnologia, com equipamentos, com recursos, a maneira, eu nem sabia, hoje você vai fazer uma cirurgia, tem o raio-x, um sistema que localiza, que mostra exatamente onde o médico tem que cortar, onde ele tem que rasgar, para ele não errar. É uma coisa assim, ele falou assim, incrível. Mas ele falou assim, bispo, da mesma forma que houve um avanço na tecnologia, houve um retrocesso na cabeça das pessoas. Um retrocesso. Ele dizendo, por Deus do céu, ele falou assim, bispo, médicos que para operar estão cheirando uma carreira de cocaína. Olha que desgraça. Olha onde você está nas mãos. Você está entendendo? Todos nós estamos sujeitos a passar por um médico, fazer um procedimento. Estamos ou não estamos? Ninguém tem, você não tem como. Não tem, eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Beber um uísque antes de fazer uma cirurgia. Beber um uísque. Ou o médico que chega, que está virado de uma noitada, olha que desgraça. E ele falou assim, bispo, eu falei assim, como que você sabe disso? Você está fazendo? Ele falou, bispo, a gente está fazendo estágio. E nós temos que estar com essas pessoas que já são peritas, profissionais, estão na área há muitos anos, para nos ensinar a fazer coisas que nós não sabemos, nós não temos experiência. E quando nós lidamos com aquilo, pessoas equilibradas, pessoas que isso, médicos que traem, ele falou assim, o senhor não tem ideia de quanto isso é desagradável. E ele falou assim, isso tende a piorar. Então entra um ponto, Jesus tem que voltar. Porque como viveremos? Como que iremos? Eu gosto tanto quando eu vou para o interior, faz muito tempo que eu não vou mesmo, acho que faz uns 2, 3 anos. E eu tenho esse hábito aqui. Então eu tô aqui, às vezes eu vou aqui na rua, eu vou em algum lugar, algum lugar, eu vejo alguém e falo, bom dia, bom dia. Ninguém me responde. Ninguém responde. Tem gente que responde. Aqui tem um pessoal aqui, o Edson que está aqui na porta, ele para aqui todo mundo, ele cumprimenta todo mundo aqui na porta. E às vezes quando ele não vem, o pessoal até pergunta dele. Tem um pessoal daqui, às vezes você passa e fala bom dia, o pessoal até tem o hábito ali, porque conhece, porque está ali, mas a pessoa nem liga para você, nem te dá atenção. E quando você vai para o interior, é interessante, você cumprimenta, você fala bom dia, tudo bem, como vai? É aquela coisa, aquele afeto, aquela retribuição daquilo. Por isso que as pessoas falam, eu quero ir para o interior, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E muitas coisas se perdem. As coisas se perdem. Porque você vê que aquilo que determina essa mudança na vida das pessoas é a ausência da presença de Deus. Essa ausência. Falta o Espírito, o distanciamento. Houve um esfriamento muito grande. E nós temos que entender que se nós não estivermos totalmente alinhados com Deus, nós vamos perder. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, na Almeida, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu e você, como igreja, não podemos viver confusos, porque nós temos o poder para mudar o curso da nação. Sabia? Nós temos o poder para mudar o curso da nação. Nós temos o poder. Esse poder foi derramado sobre nós. Essa autoridade foi derramada sobre nós.
E se nós não assumirmos isso, nós acabamos aderindo coisas que não convêm de nós. Que não convém. Você vê que a Bíblia diz assim, que homem afia homem, né? A bispa uma vez mostrou um vídeo, eu achei interessante esse vídeo. Eu não sei nem, eu acredito que deva ter na internet esse vídeo. Tem sim, porque foi um link do YouTube que ela mostrou. De um cachorro, um macaco, que tinha sido criado juntamente com um cachorro. Alguém viu esse vídeo, não? Como que é um macaco? Árvores, come banana, come outras frutas e vive pendurado em árvores e tantas outras coisas. Esse macaquinho, ele foi criado foi doméstico. Tem gente que cuida, tal, enfim, tem um carinho, animal, tal. É um animal para a selva, para o mato. E ele foi criado com um cachorro. Não é que o macaco andava igual o cachorro e estava imitando o cachorro no latir? Só pela convivência? Aí você fala assim, que loucura. Que loucura. Por que loucura? É mais fácil o macaco imitar o cachorro ou o cachorro tentar imitar o macaco? O cachorro está tão estabelecido que ele não consegue fazer determinados movimentos, subir em determinados lugares e fazer determinadas coisas. Então ele está dizendo assim, eu não vou mudar, e eu não quero mudar, e eu não consigo mudar, mesmo que eu quisesse mudar. Então esse é o meu padrão. E o macaco, então eu vou fazer igual você está fazendo. Eu vou andar com você, fazer igual você faz, comer, latir, fazer o xixi igual o cachorro faz, idêntico, idêntico, idêntico. Um macaco fazendo a mesma coisa que o cachorro fazia. Fazendo a mesma coisa. Aí, quando nós olhamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua graça. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. E é muito fácil hoje uma pessoa se amoldar. É ou não é? Facinho, facinho. Muito fácil. Você certamente já deve ter ouvido uma música que estava tocando em alta e aquilo entrou na tua cabeça. Entrou. Incondicionalmente, aquilo vai lá reverberando dentro de você. É ou não é? Você até luta contra aquilo. Aquilo fica reverberando dentro de você. Você fica pensando naquilo. E se você não vigiar, o que acontece? Daqui a pouco você está... Ou, se não cantando aquilo. Se não cantando aquilo. E é uma coisa, assim, muito perigosa. Que tem um impacto muito grande. Por isso que eu e você, como cristão, devemos ocupar esse lugar e corresponder a isso. Jesus está para voltar, gente. E a coisa mais importante na vida da gente é a salvação. E quando se fala salvação, para muitas pessoas, elas têm aquela mentalidade, não, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Mas quem disse que isso era algo para ser feito? Você saiu daquilo e começou a ter aquele comportamento. Aquele comportamento não era para você. Quando você vai para um outro país, por exemplo, vai para porque quem já foi para a Suíça, quem já foi para a Inglaterra, quem já foi para a Grécia, para outros países que a cultura é bem alinhada, ajustada ali no limite, você tem os costumes, os hábitos ali alinhados. Quando uma pessoa sai do Brasil e vai para esse país sem ter uma preparação, ela tem várias dificuldades.
Tem ou não tem? Não é só pela língua, não. É pelos costumes, é pelo alimento, é a água, é tudo diferente. Ela tem um choque bruto ali, um impacto muito grande. Tem outros países que têm alguns outros costumes, algumas outras coisas, mas é tudo muito misturado. Você consegue ter ali um certo equilíbrio, porque é um país que talvez recebe muitos turistas brasileiros, que tem usado, por exemplo, para os Estados Unidos, mas você vai para a Flórida, é mais fácil você encontrar um brasileiro lá do que se encontrar aqui. Bispo, brasileiro no Brasil, para você ter noção de como funciona. A Flórida tem muitos brasileiros, hispanos, mexicanos, muitos. Aí você fala assim, como que a pessoa vai lá e consegue? Porque quem não fala inglês, quem tem dificuldade, ele falou assim, rapaz, é mais tranquilo que você imagina. Você não tem noção, você acha que é tudo isso, mas não é. Quem foi para lá, eu não fui para os Estados Unidos ainda. Eu vou, não fui. Mas quem foi, as pessoas que eu tenho contato, que são mais próximas, às vezes se pergunta uma coisa, não, é tranquilo assim, é totalmente natural. Agora vai, por exemplo, lá para Nova York, que não tem tantos brasileiros assim como tem na costa, na Flórida. A pessoa tem mais dificuldade para lidar. Agora vai para um lugar que é onde não tem o hábito de receber tantos brasileiros, turistas assim. Você vai ter um choque muito grande. Só que assim, quando você chega nesse lugar, é você que impõe aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você está acostumado, ou você tem que aderir ao sistema daquele lugar? Você adere ao sistema. Não, mas eu não quero. Volta para o seu país. Eu não vou mudar. Não, mas é porque eu estou acostumado lá no Brasil comer isso aqui, ó, isso, aquilo. Come lá. Não, é porque a minha água é melhor. O problema é seu. O problema é seu. Você vai criar um problema ali. Eles têm um hábito. Eles têm um sistema muito estabelecido. Só que muitos acabam se submetendo a tantas coisas, mas não hesitam e não fogem, não se estabelecem em Deus. Você já viu um judeu? Quem já conheceu um judeu? Já? Você consegue mudar a mentalidade dele? Quem consegue mudar a mentalidade de um judeu? Você pode falar o que for, você pode ter a verdade que for. Ele tem algo estabelecido dentro dele e ele é irredutível naquilo. Você não muda a cabeça de um judeu. Você não muda. Fala com um muçulmano ou com uma pessoa que está lá, com aquele... Eu ainda dei o exemplo esses dias, daqueles caras que... Lembra acho que foi em 2000, né, que derrubaram as Torres Gêmeas, lembra aquele acidente? Aqueles caras que entraram no avião foram descobrir depois que eles fizeram aquilo por causa do quê? Da religião. Eles acreditavam tanto que estavam ali agradando Alá e fizeram aquilo que tinha que fazer, tirando a sua própria vida e tirando a vida de centenas de pessoas. E causando um estrago que derrubou as duas torres. O World Trade Center, alguma coisa assim, não me lembro o nome exato. Oi? É isso, esse aí mesmo. World Trade Center. São as duas torres gêmeas. Um risco de causar morte para milhares de pessoas. Morreram centenas de pessoas. Mas criou um efeito devastador. Devastador. Por conta do quê? Daquilo que elas acreditam. Aí a pergunta é, você acredita em Deus?
Porque tudo aquilo que você lê e o que quando nós conhecemos as Escrituras vemos, não existe nenhuma imposição do Senhor para que venhamos prejudicar alguém. É ou não é? Ser pior. Não, é para nós sermos melhores com as pessoas. Honrar as pessoas. Amar as pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom servo, ser um bom líder, um provedor, ser uma mulher sábia, ser uma pessoa que teme a Deus, que honra a Deus, que honra os princípios, que é uma influência para outros. Mas é mais ou menos assim, um cristão, ele pode influenciar 100 pessoas. Até 100 pessoas. Ter um impacto. Só que um ímpio, ele consegue influenciar 1 milhão. Olha que diferença. Enquanto você consegue influenciar 100 pessoas, pelo seu comportamento, pelo seu desempenho, pela sua capacidade, pelo seu caráter, pela sua rede social, pela sua convivência, pela sua postura, a maneira que você trata as pessoas. O ímpio, ele consegue influenciar em 1 milhão. Porque ele faz coisas que nós não fazemos. Você está entendendo? Então ele influencia muito rápido. Você não já viu aí essas redes sociais? O TikTok, tem tantas redes. Gente, esses dias ainda a bispa pediu para fazer algumas coisas, para evangelizar, para postar os trechos, os vídeos em tantas redes e fazer um grande trabalho. E eu falei assim, meu Deus, nem eu sabia que tinha tanta assim. Tem uma lista aí de umas 10 que eu nem sabia. Eu falei, meu Deus do céu, tem tudo isso? Tem. E aí você entra lá, gente, por Deus do céu, fazia o quê? Eu acho que uns 9 meses que eu não entrava naquela rede social TikTok. E eu nunca entrei porque eu gostei dos vídeos que estavam lá. E eu sempre, quando eu entro mesmo, é por um propósito. Por um propósito. E ontem eu entrei, eu falei assim, meu Deus do céu. A quantidade de pessoas que ficam vendo aquilo é uma coisa absurda. As pessoas criam conteúdo para aquilo. Criam histórias, sabia? Criam historinhas, eu não sabia. Então tem a parte 1, tem a parte 2. Ó os gatilhos mentais. Te prendeu para o próximo vídeo. Você está vendo, daqui a pouco você está envolvido naquilo. Totalmente envolvido. As pessoas influenciam. Milhões de visualização em poucas horas. Ímpio. Quantos evangélicos ou cristãos você viu pregando a palavra lá? Não, fala para mim. Não, isso não dói quando você vê? Você fala assim, gente, não tem nada aqui. Eu ontem fiquei em torno de 23 a 27 minutos mexendo, eu não vi nada. Gente, eu não vi nada. Só vídeos aleatórios e tantos outros vídeos. Nenhum. Nós temos que agredir. Nós temos que nos posicionar. E esse posicionamento começa dentro da sua casa. Como pai, como mãe, como líder, como mulher, como esposa, começa dentro da sua casa. Amando, honrando, respeitando, temendo, fazendo o que a Bíblia ensina que você tem que fazer. Começa dentro da sua casa. Porque se você não se posicionar aqui, você não consegue se posicionar fora. Não adianta dizer assim, não, eu faço, eu consigo fazer, se eu quero fazer, eu faço. Não, você tem que fazer em casa primeiro. A sua casa, ela é o seu campo de batalha, é o seu primeiro campo de batalha, a sua experiência. A sua casa é sua validação. É sua validação. Eu falei que tem um senhor que vem no trabalho dos 300 valentes. Eu achei muito bonita a atitude desse homem. E ele disse assim, bispo, eu não sei orar, eu vim para a igreja agora, não sei, e eu falo do meu jeito, eu oro a Deus do meu jeito.
E eu disse a ele, a gente tem falado isso no trabalho, não disse a ele específico, eu falei para todos os homens que estavam aqui. Eu disse, olha, leia a Bíblia, ore, e sempre falo isso no trabalho. E aconteceu uma situação na região onde ele mora, acabou a energia. Ele tem 2 filhozinhos, 2 meninos pequenos, 2 meninos, acho que 2 meninos pequenininhos. E a esposa, acabou a energia, as crianças com medo em casa. E aí, naquele momento, ele teve o ímpeto, eu vou orar. Ele pegou o azeite, começou a ungir, e orar na casa dele, começou a orar, e gaguejando daquele jeito dele, começou a orar, pegou o azeite, orou, louvou, adorou a Deus na casa. A mulher dele ficou assim, glória a Deus por isso, né? Orou, declarou, profetizou, fez um trabalho assim, maravilhoso, do jeito dele ali, o Espírito, isso que tem que ser natural. Eu sempre falo, você não tem que ter protocolo, eu vou orar igual a bispa, nem eu oro igual ela. E não é por isso que eu deixo de orar, não é por isso que eu deixo de fazer as minhas orações. Cada um tem a sua intimidade com Deus, a sua liberdade com Deus, a maneira, cada um tem a sua. Você não pode, não, vou me limitar. Não, não, não. E ele começou a orar, orou e teve ali, o Espírito Santo se moveu lá. Deu um tempo depois, a energia voltou, e não foi por causa dele que a energia voltou, nem por causa dele que a energia caiu. Mas ele aproveitou aquela situação. No dia seguinte, a vizinha lá do lado do prédio falou assim, ué, estava tendo culto na sua casa ontem? Falei, por que culto? Não, porque eu vi um pastor orando na sua casa. Ele falou, não é o pastor não, é meu marido. Teu marido é pastor? Você não pode fazer para ele fazer uma oração lá em casa? Não, porque a gente estava ouvindo a oração. Estava sem energia, então não tem celular ligado, não tem geladeira, não tem barulho nenhum. Ou seja, quem está acostumado com aquele ruído, né, aquele som, quando não tem nada, está um silêncio, ouve a distância, né? Ouve a distância. E ela ouviu toda a oração, falou assim, uau, eu ouvi a oração dele. Eu não sabia que ele era pastor. Falou, não, o meu marido não é pastor. Não é pastor. E ele foi tomado por Deus de uma forma tão gloriosa, que agora ela está falando assim, que direto aparecem os vizinhos para fazer uma oração. Fala para ele benzer a minha casa, né? Aparece, ela vem pegar azeite aqui comigo, aqui, ó. Ele e ela, bispo, eu estou orando. Agora ele falou assim, ô bispo, eu estou até desenvolvendo, porque ele falou, eu achei muito bonito, muito bonito. Bispo, eu estou até desenvolvendo, porque as pessoas falam assim para mim, eu faço a oração do meu jeito, e eu não tenho ali aquela coisa, e eu falo o que o Espírito coloca em mim, o que Deus coloca em mim, e as pessoas olham para mim e falam assim, me dá uma palavra. E eu falo assim, agora eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar, porque assim, eu me sinto tão bem por fazer aquilo, que agora, olha que coisa, ele dizendo, agora, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, eu não posso desagradar o meu pai. Ele dizendo, eu não posso desagradar o meu pai. Eu não preciso mais que alguém, o temor do Senhor, o Espírito de Deus, criou um grande impacto na vida daquele homem. E não precisou de ninguém. Por isso que eu sempre falo, eu falo muito para quando eu atendo casais, eu falo para mulheres, porque mulher, eu ainda fiz a live com a Ana Paula ontem, você vê que mulher, ela não consegue ficar quieta, ela tem que falar, parece dar tremedeira nela. Ela tem que falar, não consegue, ela fica assim, ó, ela tem que falar. Tem um ímpeto muito grande. E essa mulher, ela tinha esse nível de não só falar, dar indireta, fazer, insinuar, criar. Não abra a boca, a mulher ganha sem palavras. Mas bispo, ora, tem um bom comportamento, tem uma boa atitude, tem uma boa postura. Não, mas o senhor não está entendendo. Eu estou entendendo sim, é o que a Bíblia diz, você não está entendendo a Bíblia. Entenda a Bíblia. Não, mas você não está entendendo. Você quer que as pessoas te entendam, mas se você não entender o que você precisa entender, não vai mudar. Ela se posicionou. Ela parou de ser aquela mulher rixosa que ela era. E o marido dela veio na igreja. Sabe por que ele veio na igreja? Não por causa do trabalho dos 300 valentes, não. Ele veio na igreja porque ele falou assim, essa mulher mudou.
Essa mulher mudou, essa mulher está diferente. Essa mulher está diferente. Não fica reclamando mais, não fica xingando mais, não fica murmurando mais, não fica gritando, fazendo isso, fazendo aquilo. A mulher mudou. Eu achei até que tinha um problema. O homem achou que até a mulher tinha tido um problema com ela. E ele veio para a igreja. Ele veio num domingo, e no domingo que veio, falou do trabalho dos 300 valentes, que era um trabalho para homens, e a bispa é mulher. Ele falou assim, ela é mulher, não gostei e tal, mas eu gostei que falou do trabalho dos homens. E ele só vem, ele estava vindo só no trabalho dos homens. Então ele veio em 3 trabalhos dos homens, dos valentes, em 3 trabalhos dos valentes. E se posicionou. Olha que coisa bacana. E ele tem vindo. Ele não vem todos os dias em todos os cultos. Só que ele vem aos domingos, ele assiste os programas, está assistindo os cultos, tem lá o tempo com direto, não é todos os dias, mas de vez em quando ele manda uma foto, estou lendo a palavra aqui, não entendi, pode me ajudar? Semana passada ele estava lendo Timóteo, não entendi, pode me ajudar? Muito confuso, ele mandou na mensagem. Eu falei assim, leia Salmos, leia Provérbios, leia, e você vai entendendo, o Espírito vai mostrando, vai falando, ele foi aonde algo muito complexo, que tem uma história que liga com a outra, que puxa com a outra, que vai aqui, vai dali, você tem que, não, mas isso é muito confuso. Eu falei, não, leia Salmos, leia Provérbios, leia Jó, vai lendo, você vai tendo uma certa familiaridade, você vai entendendo, e ele começou a ler. E falou, não, eu confesso para você, ô pastor, desse jeito, eu confesso para você, pastor, eu não leio todo dia não, mas eu leio aqui, quando eu paro para ler, eu chego aqui, eu leio, eu sento, eu vou ler, eu começo a pesquisar, eu começo a ler, e eu entendo, eu vou entendendo, quer dizer, é o Espírito. Você está conseguindo entender? É o Espírito. Não é uma coisa imposta, forçada, uma regra, um ritual. As pessoas precisam ver isso em nós. Nós precisamos ser esses representantes. Você pode pregar sem falar. Sabia? Sua atitude, seu comportamento. Você vê que às vezes, graças a Deus, a gente tem que ser assim. Às vezes, em determinados lugares que nós vamos, nós temos uma postura, uma conduta, respeito para com as pessoas, honrando as pessoas. Às vezes chegam nos lugares, as pessoas falam assim, você é crente, né? Você é da igreja, né? Falou, por quê? Não, porque vocês são diferentes. Olha só. É isso, é para isso que nós temos a Bíblia. Para nós nos tornarmos essas pessoas. Não só para salvar a nós, mas para ajudar a salvar quem está perdido. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. A fé é conhecer Deus e por esse conhecimento cumprir a sua vontade. A Bíblia diz em Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus vai encontrar fé no seu coração? Fale com Ele. E peça a Ele para Ele te ajudar. Ajudar a ser melhor, como pai, como homem, como líder, como provedor, como sacerdote. Você como mulher, como mãe, como esposa, como uma pessoa que teme a Deus. Peça ajuda, diga, Senhor, me ajuda a eu ser melhor. Eu não quero ser essa mesma pessoa que não tem o impacto, ou o impacto que se tem é negativo. O que tem causado na vida das pessoas, o que tem impactado na vida das pessoas é negativamente. E não tem acrescentado em nada. Eu não quero viver assim. Eu não quero ser assim.
Eu quero ter essa influência e ser esse cristão que teme a Deus, que vive pela palavra e que está totalmente cheio da presença de Deus. Não vive sem direção, sem propósito. É totalmente guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa que não cede, que não vive iludida ou totalmente conduzida por sua carne, por desejos, que nem ela mesma sabe o porquê que ela está sentindo determinadas coisas. Ó Deus Santo e Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro juntamente com cada uma dessas pessoas. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor ajude cada um de nós a entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. E que essa essência, esse espírito, esse poder, essa autoridade, traga, ó meu Deus, para cada um, essa plenitude, essa consciência, acerca de quem é o Senhor, do que o Senhor pode fazer por intermédio das nossas vidas. Eu não quero viver uma vida limitada e passar por aqui só por passar, não ter nenhum impacto, não cumprir com o propósito, não cumprir com a missão, viver totalmente desregrado, bagunçado, desorganizado, desalinhado. Não, Senhor. O propósito é que define. O propósito define a minha vida. O propósito define o meu futuro. O propósito define, Senhor, aonde eu vou chegar. E eu não tenho que viver como se não houvesse amanhã. Não, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajude, Senhor. Eu quero ser melhor. Me ajude a ser melhor. Me ajude a ocupar esse lugar. A ser essa referência. Fale com Deus e peça isso a Ele. Nós não temos que viver presos no que Deus pode dar, no que Ele pode entregar. Não. Não, não, não. Eu tenho que simplesmente estar preso e na dependência total do meu Deus, naquilo que Ele pode fazer por mim, mas mesmo que Ele não faça nada, o amor dEle, o cuidado dEle por mim, supre todas as minhas necessidades. E quanto mais nós buscamos a presença dEle, mais entendemos que sem essa presença nós não podemos viver. Sem esse Espírito nós não podemos viver. Sem essa verdade nós não podemos desfrutar. Nós precisamos dela. Essa autoridade que nos renova. Essa autoridade que supre em nós uma capacidade, um poder, uma confiança que talvez não teríamos em nenhum outro lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, por essas pessoas e agradeço ao Senhor por estar aqui. Agradeço, meu Deus, por aquilo que o Senhor vem falando e vem mostrando a nós. Meu Pai, que possamos corresponder, Senhor, tudo isso
nos tornando, meu Deus, esses líderes, esses representantes do Senhor e ocupando esses lugares, sendo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor ajude cada um de nós em cada passo, em cada decisão, em cada escolha, meu Deus, em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor possa nos usar grandemente para ser essa luz, esses representantes do Senhor, essas influências, meu Deus, forte, alinhada com a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro essa cobertura de poder, de autoridade sobre cada um. Que a força do Senhor possa nos ajudar a vencer tudo aquilo que não estamos conseguindo vencer. Meu Pai, sozinhos. Meu Pai, que o Senhor nos ajude a vencer, a superar, meu Deus, traumas, meu Deus, situações emocionais, situações, meu Deus, na mente, no coração, na saúde, meu Deus, nas finanças. Nos ajuda, Senhor, que esse poder, que essa autoridade possa levar um grande rompimento, um grande avanço, e que essa postura, que essa força, que essa autoridade, meu Pai, de um homem à luz da Tua palavra, meu Pai, de uma mulher temente ao Senhor, possa ser essa força, essa autoridade na vida delas, e que aonde elas estiverem, tudo aquilo que elas estiverem fazendo, envolvidas, meu Deus, que elas sejam usadas pelo Senhor, e que essa luz, que essa referência, meu Deus, possa impactar, meu Pai, e trazer, meu Deus, a clareza, com todos os detalhes, de quão grande o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, quão maravilhoso é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. E eu peço, Espírito Santo, fale aos corações, eleve o Espírito, que possamos ver grandeza, maturidade, avanço, progresso na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu declaro essa cobertura de unção, de poder, de autoridade. Eu declaro crescimento, avanço, progresso, esse amadurecimento, você se tornando essa pessoa temente a Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da glória dele. Eu abençoo a sua vida, eu declaro essa cobertura de poder, de autoridade, em tudo aquilo que você fizer, que você seja completamente usado pelo Senhor em tudo, usado como uma referência, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, deste poder, desta autoridade. Diga: eu sei que eu posso tudo no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.